Olá, eu sou o professor Rogério. Então, dando sequência aqui, né, nas nossas gravações, né, focadas na quarta aula, na quarta aula do nosso conteúdo do terceiro bimestre do ensino médio. Essa aula ela tem como foco, né, trabalhar quais são as consequências do crescimento demográfico, como é que esse crescimento demográfico ele está se modificando com o passar do tempo, né? Então, como é que a transição demográfica que a gente estudou lá no primeiro ano do ensino médio, né, ele tem impacto, né, na transição demográfica e como isso, né, vai levar a esses desafios que nós temos hoje na nossa época, na contemporaneidade. Então, o que nós podemos fazer, né, para, né, debater esses assuntos, né? Então, para sair um pouquinho do senso comum, né, onde sempre nós buscamos ter um culpado, né, nós sempre buscamos ter um culpado para tudo aquilo que acontece e nós esquecemos da nossa própria responsabilidade, né? Então, dentro desse contexto todo, então a gente vai debater um pouquinho aqui, né, quais são as funções, né, ou quais são as obrigações e as responsabilidades, né, a questão da corresponsabilidades de todos, né, que vivem nesse pequeno pedacinho de rocha que está circulando o Sol. Né? Então, qual será os desafios que nós vamos enfrentar hoje e quais são os desafios que nós vamos deixar, né, como herança para os nossos filhos, para os nossos netos, né, e assim sucessivamente, né, levando em consideração. Bem, então vamos começar aqui, né, com, né, o conteúdo. Então, o nosso objeto de estudo, né, o tema é esse, os desafios populacionais da contemporaneidade, né? Então, como é que nós podemos, né, trabalhar né, esses desafios de uma certa forma mais efetivamente? Como é que nós podemos fazer com que esses desafios eles realmente, né, sejam solucionados? Então, o conteúdo, né, da aula é esse. Então, qual é o nosso objetivo? Então, qual é o objetivo que nós esperamos alcançar no final desse vídeo? Ou pelo menos, né, levar, né, para que seja a reflexão em cima desse contexto, né, desse objeto. Né? Então, primeiro, identificar e relacionar e refletir sobre os desafios populacionais da contemporaneidade de forma crítica e colaborativa. Então, quando a gente fala de forma crítica, né, então nós vamos pensar o seguinte: o que nós podemos fazer, né, observando os pontos positivos e negativos dentro desse debate. Então, o que nós podemos levar, né, para buscar uma interpretação onde nós buscamos, né, solucionar ou minimizar esses problemas? E colaborativa, né? Então, levando em consideração que nós fazemos parte da sociedade. Então, qual é a minha responsabilidade dentro desse tema? Né? Então, o que é que eu posso fazer, né, para que isso seja minimamente solucionado? Então, como é que nós vamos trabalhar tudo isso aí, né, dentro dessa realidade, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Então, dentro do nosso conteúdo, do nosso objetivo, nós temos a habilidade, né, que nós vamos trabalhar dentro desse contexto. Então, a habilidade é essa: analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas de diferentes fontes e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusa, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia. Né? Então, nós temos que pensar nessa habilidade como uma forma de, né, incluir as pessoas nesse mundo, né? Qual é a nossa responsabilidade nesse contexto? Né? Então, nosso contexto é simplesmente passar por esse mundo, né? Então, trabalhar o protagonismo, né? Então, você como protagonista das suas escolhas. Então, a autoconfiança, o autoconhecimento, se autoconhecer, saber de suas origens e a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então, pensando tudo nisso, né? Pensando nesses valores que são fundamentais, né, para a nossa realidade.
Dando continuidade aqui, então, um ponto também aqui importante para nós começarmos. Observar essa imagem, né? Então, essa imagem, ela mostra uma cidade, né, da Índia, a cidade de Mumbai. Essa cidade, ela fica localizada na costa oeste, né, da Índia, né? Então, ela é banhada pelo Oceano Índico, né? Então, o que essa imagem, ela passa aí para nós, né? Então, nós vemos aí nessa imagem, né, um contraste entre um condomínio de classe média e, ao mesmo tempo, nós temos uma comunidade extremamente precária, vivendo à margem de um rio. Esse rio extremamente poluído, né? Então, nós vemos como é que nós, seres humanos, nós tratamos o nosso ambiente, o nosso espaço geográfico, e como isso vai impactar na nossa realidade. Então, se você está vendo essa imagem aqui, né? Então, coloque aqui no nosso comentário aqui para dizer mais ou menos o que você entende por desafio da contemporaneidade baseado nessa imagem, né? Será que nós temos locais aqui no Brasil que representa ou que tem uma proximidade dessa realidade? Então, na sua opinião, que tipo de problemas a população que vive na localidade retratada à imagem pode enfrentar no seu cotidiano? Né? Então, quais são os desafios desse contraste entre um grupo que vive naquele condomínio lá atrás e o grupo que vive na parte mais precária? Né? Então, quais são esses desafios? Né? A interação entre essas pessoas, né? Quais são as condições de cada uma delas? E como isso influencia na formação dessa sociedade, né? Dessa comunidade dentro dessa realidade. Então, como uma coisa afeta a outra, né, que é um ponto também que deve ser trabalhado, deve ser conversado, né, e principalmente, né, que geram as bases, né, para a produção de políticas públicas para atender essa comunidade. Bem, então aqui, né, é colocado no seguinte, então o material ele coloca para nós os desafios da contemporaneidade, né, então assim, foi selecionado 3 temas. Dentro desses 3 temas, então, eu fiz um resumão aqui, eu coloquei algumas coisas baseado em sites, baseados em livros, para a gente poder, né, discutir um pouquinho cada um deles. Né? Então, nós podemos ter mais desafios da contemporaneidade, né? Mas eu acho que esses 3 aqui são os mais impactantes, né, de uma forma geral para a nossa sociedade. Né? Então, dentro desses 3 desafios, nós temos o envelhecimento da população, né? Então, quais são as consequências, né, desse envelhecimento? Né? Então, hoje nós temos uma sociedade cada vez mais envelhecida, a urbanização acelerada, né? Então, as cidades hoje elas estão se modificando em uma velocidade cada vez mais rápida. Então, como é que isso impacta de uma forma negativa na organização dessa sociedade? A concentração de renda, né? Então, porque alguns têm uma concentração de renda, ele consegue ter uma renda extremamente alta e outros uma renda extremamente baixa, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho esses 3 temas. Se você acha que tem algum outro desafio que você acredita, né, que seja impactante para os nossos tempos, deixa aqui no comentário que aí a gente desenvolve, né? Eu desenvolvo um vídeo, né, falando sobre esse desafio que você apontou aí. Bem, então a primeira é o primeiro tema ali, o envelhecimento populacional. Então, o que é o envelhecimento populacional? A primeira coisa que nós temos que tratar é o que significa, né, esse envelhecimento. Então, o envelhecimento, ele nada mais é do que o prolongamento da vida de um indivíduo, né? Então, é o interesse que o ser humano, desde os tempos mais remotos, ele vem buscando, a questão da imortalidade, né? Então, se nós pegarmos todas as religiões, né, que existem no planeta, né, hoje, e aquelas que já foram extintas, quais eram as propostas? Qual era a ambição dessas pessoas? É exatamente conseguir viver por um tempo, né, o maior tempo possível, né? E aquelas que acreditam que existe algo além disso, né? Então nós vemos desde as primeiras religiões, a mitologia egípcia, a mitologia grega, né? Então todas elas trabalham uma questão de imortalidade depois,
né, que nós fomos por um lugar melhor ou pior, dependendo da crença de cada um. Então, nesse caso, né, a gente espera sempre prolongar o máximo possível a chegada da morte. Mas, atualmente, de uma forma geral, essa aspiração tem se tornado realidade, por vários motivos, né? Principalmente por conta das tecnologias novas da medicina, né? Então, alguns tratamentos que, né, prometem, né, e alguns conseguem entregar a sua promessa, que é prolongar, dar uma maior quantidade de anos para essas pessoas, e principalmente com qualidade de vida, né? Então, está aumentando a expectativa de vida das pessoas. E com isso, também aumenta a população idosa de cada território, de cada população. Então, levando em consideração que as pessoas estão vivendo mais em decorrência ao que era anteriormente falando, nós temos que pensar o seguinte: quais são os impactos, né? Quais são as questões que vão ser levantadas, né, nesse envelhecimento? Então, envelhecer só, né, é algo que assusta muitas pessoas. Mas também nós temos que pensar que nós temos que envelhecer com qualidade, né? Então, o envelhecimento não é apenas você viver 100 anos, mas qual é a qualidade desse tempo, né? Então, o que isso impacta na vida da sociedade, né, de uma forma geral, né? Então, tudo isso tem que ser debatido, né? E tirando, né, voltando àquela questão, nós somos uma sociedade que nós buscamos sempre um lado bom e um lado mal. Mas como é que nós podemos trabalhar essas dinâmicas, né? Principalmente, qual é o lado positivo, qual é o lado negativo, né? Então, quais são os desafios que nós vamos encontrar, né? Como diria lá o Humberto Gessigen, né? Na Pampa Pobre, que é uma regravação de uma música do Gaúcho da Fronteira, né? Então, qual é o desafio que a minha idade afronta, né? Então, quais são os desafios que nós estamos enfrentando ontem, né? E o que isso vai significar daqui a alguns anos, quando eu me tornar um idoso, né? Então, quais são os desafios que eu, como idoso, eu vou enfrentar, né? Então, com isso, eu tenho que trabalhar o dia de hoje, né? Então, é certo que um dia eu serei idoso. Então, mas qual serão os impactos disso para mim, né? Então, o que é que eu vou encontrar nesse momento da minha vida? Bem, então, dando continuidade aqui. Segundo o Saia, né, no caso, como aponta especialistas, principalmente o Edgar Nunes, a Flávia Alana e a Simone de Paula, essa citação foi de 2010, o envelhecimento no sentido biológico pode ser considerado ou como uma evolução das funcionalidades do corpo, afetando o sistema fisiológico. No entanto, esse processo não impede que as pessoas tenham uma vida próspera, ativa e independente. Isso significa que, né, de maneira direta, o envelhecimento está relacionado com os avanços da idade. Nesse sentido, o envelhecimento populacional é o aumento do número de pessoas idosas em comparação ao número de pessoas jovens. Então, nós já colocamos alguma coisa aqui no canal mesmo, já tem um vídeo falando sobre essa questão da transição demográfica. Então, com a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, a pirâmide etária, que é a base para se entender o desenvolvimento dessa sociedade, ela vem se transformando. Essa base aqui, essa parte do vídeo, ele foi tirado do site Politize, né, que é um site bem legal, se vocês tiverem a curiosidade, né, de pesquisar, que trabalha várias questões da nossa atualidade de uma forma mais, assim, politizada, realmente, né, levando esse debate de uma forma clara e objetiva, né, para que, assim, para que esse debate fique mesmo claro, né, para que esse debate ele fique assim justo, né? Então, para que nós possamos conversar de uma forma justa, porque o idoso em si, né, ele pode realmente fazer todas as suas realidades. Ele pode continuar, né, com todas as suas atividades em todos os sentidos, mas qual é o tipo de ações que a gente pode realizar para que esse idoso realmente tenha os seus direitos atendidos? Né? Então, quais são essas políticas públicas? No caso, né,
em vários momentos nós temos falas preconceituosas, falas, que remontam uma fase muito complicada da nossa sociedade. Então, para, afirmar um pouquinho, esse debate, nós temos aqui as pirâmides etárias, do Brasil, desde a década de 40 até os dias de hoje, e projetando, o que será essa pirâmide etária quando nós chegarmos lá em 2060. Pensando, mas 2060 talvez eu nem esteja vivo. Existe essa possibilidade. Mas qual é o mundo que nós vamos deixar para os nossos herdeiros? Então, comparando aqui a pirâmide etária, lá da década de 40, levando em consideração que nós temos uma visão do seguinte, aqui nós temos o lado azul, que é a pirâmide etária masculina, e nós temos a parte rosa, que é a parte da pirâmide etária feminina. Então, se nós pegarmos aqui em 1940, a população ela estava equilibrada ali. Então, como uma pirâmide clássica, a base, que são os jovens, eles eram muitos. Então, a base da pirâmide significava o quê? Que a taxa de natalidade ela era alta, na década de 40, mas essa pirâmide ela ia afunilando. Então, ela ia subindo até as faixas etárias mais avançadas, e o número dessa população ela ia caindo. Então, isso vai se modificando com o passar do tempo, principalmente a partir da década de 50, quando métodos medicinais, da medicina, começam a aumentar a qualidade de vida das pessoas, principalmente a questão voltada também para educação, saneamento básico, entre outras questões, que aumenta essa expectativa de vida das pessoas. Algumas coisas que me assustavam um tempo atrás, pesquisando sobre isso, uma capa de jornal dizendo que um idoso de 43 anos, sofre um acidente de carro, lá no antigo Notícias Populares. Então, assim, isso mostra o quê? Eu tenho 43 anos, então lá na década de 60, então isso seria que eu seria um idoso, Hoje, a qualidade de vida faz com que pessoas até os seus 60 anos, que nem hoje com a reforma da Previdência, faz com que as pessoas sejam consideradas ativas, Tanto é que estão se prolongando cada vez mais a questão da vida profissional dessas pessoas, Então, isso nós temos uma projeção que vai modificando com esse contexto. Então, em 2018, a gente vê o quê? Um sistema como se fosse quase uma coxinha, uma coxinha mal modelada, onde a base da pirâmide etária ela está encolhendo, o meio ali, aquela galerinha ali da meia-idade, eles estão crescendo, e os idosos também. E os dados também mostram o seguinte, o aumento da faixa etária dos mais velhos direcionados ao público feminino. Então, a mulher, ela vive mais, como a gente já discutiu em alguns momentos lá atrás em outros vídeos. Então, a mulher, por conta dos seus comportamentos, entre outras questões, faz com que a mulher ela tenha uma expectativa de vida maior do que o homem. E em 2060, a forma dessa pirâmide etária, ela vai se tornar como se fosse um vaso. Então, a base bem baixa e vai subindo, vai elevando o número de idosos. Então, isso vai trazer, de uma certa forma, não considerando como problema, mas a necessidade de ser trabalhado políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E não apenas tratá-los como números, estatísticas dentro da sociedade. Então, é importante nós frisarmos isso também. Então, quais são as consequências desse envelhecimento populacional, tirado a partir de questões políticas? Então, é claro que, como a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, define e destacamos aqui, o envelhecimento populacional pode ser considerado uma vitória e um avanço para a humanidade, pois representa o maior período de vida médio para cada pessoa. Então, a pessoa, quando nasce hoje, ela já tem uma expectativa de vida considerável. Então, contudo, é preciso ter a consciência de que não adianta ter um maior tempo de vida, se esse tempo de vida não significa qualidade. Nesse sentido, o envelhecimento populacional ocasionado pelo prolongamento da vida só pode ser visto como uma real conquista, caso esses anos de vida seja realmente
benéfico e proveitoso. Dessa forma, a principal consequência, que é também um desafio, é assegurar a todas essas pessoas idosas tenham os seus direitos fundamentais garantidos para que tenham uma vida digna. Né? Então, aqui é que nós temos nosso desafio, né? Nós que temos uma idade média, ou que nós estamos chegando ali na porta, né, da terceira idade, né? Então, aqui fica algumas questões que a gente tem que sempre levar muito a sério, né? Então, como é que a gente vai se preparar para isso? Né? Então, quando nós chegarmos lá em 2060, segundo as projeções, como é que isso vai ser visto? Né? Como é que isso vai ser tratado dentro dessa realidade, lógico. Bem, segundo desafio, a urbanização acelerada. A primeira questão que nós vamos ter que discutir aqui é o que é esse raio de urbanização. Né? Então, o que significa urbanização? Porque nós temos uma visão que urbanização é uma questão de um progresso, de uma evolução positiva dentro de uma sociedade. Mas será que é realmente positiva? Né? Então, primeira coisa aqui, a urbanização é o crescimento das cidades, tanto da população quanto da extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em um espaço urbano, com a consequente migração da população do tipo do campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Então, vamos pensar o seguinte, São Paulo é um exemplo disso. Até o início do século XX, a cidade de São Paulo, ela era muito pequena. Então, ao redor da cidade de São Paulo, existiam várias fazendas, né? Tanto é que alguns bairros, como Vila Matilde, Anália Franco, esses bairros, eles ganham esses nomes em razão das pessoas que eram proprietárias dessas fazendas, né? Que nem no caso, eu estou falando aqui para vocês da Vila Ré. Então, a Vila Ré, ela é um bairro, né, que tem como característica, né, uma questão no primeiro início de imigrantes. Então, o bairro da Vila Ré tem uma comunidade muito grande de portugueses, de espanhóis, de japoneses. Né? Então, essas pessoas lá no início do século XX, elas vieram chegando, né, e elas foram construindo a sua vida aqui. Né? Então, o bairro ele era muito pequenininho e ele foi se expandindo. Então, quando nós pensamos em crescimento, né, das cidades, então quais são esses espaços que essa cidade ela vai ocupando? Ela vai tomando de uma forma violenta, né? Então, quando a gente fala em forma violenta, que nem no caso, o rio Tietê, ele não era reto como nós temos hoje. Né? O rio Tietê era um rio que era um rio de planície. Esse rio de planície é aquele rio que ele vai serpenteando, né, todo o seu percurso. O que a ocupação, a urbanização acelerada fez? Precisamos de vias expressas. Então, vamos pegar o Rio Tietê e vamos fazer um retão. Né? Vamos construir avenida de um lado, avenida do outro. Né? Então, isso violentando o rio, violentando as sociedades que dependiam daqueles rios, né? Porque a margem do Rio Tietê começa a ter empresas, e isso a gente vai discutindo com o passar do tempo. E como é que isso vai fazer, né, a questão da morte do rio? O Rio Tietê hoje é um rio morto. Né? Então, o que causa isso? Né? Então, a questão da urbanização acelerada e sem planejamento. Né? Aí que está o ponto. Né? Porque nós temos cidades aqui no Brasil, cidades como Brasília, Curitiba, que são cidades planejadas. Né? Então, aí é uma outra questão. Né? Mas que também sofre com esse crescimento acelerado, assim, a expansão territorial, a especulação imobiliária vai fazer com que isso, né, gere alguns problemas consideráveis. Bem, então, resumo aqui, né? Então, o processo de urbanização refere-se ao crescimento das cidades em virtude ao aumento populacional. O aumento da população nas grandes cidades está associado ao êxodo rural, ou seja, o fato de que a população deixa a zona rural para dirigir-se aos centros urbanos. O processo de urbanização ocorre segundo fatores atrativos, como a industrialização, os fatores repulsivos, como a modernização do campo. Atualmente, mais da metade da população mundial vive na zona urbana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, né, então aproximadamente 80% da população brasileira vive nos centros urbanos.
Então, vamos por partes. Primeira questão, né? Então, as cidades elas vão se industrializando no início do século XX, levando em consideração, né, trabalhando também com história, né? Então, voltando lá na década de 30, um pouco antes, o Brasil era um país que tinha como seu principal produto de exportação o café. Né? Então, lá, desde o final do segundo reinado, né? O segundo reinado marca a introdução do café, principalmente aqui no Vale do Paraíba. Né? Então, o porquê que a cidade de São Paulo cresce? Por conta também desse café. Então, o café que era produzido lá no Oeste Paulista, ele é trazido até São Paulo, daí de São Paulo ele vai até o Porto de Santos, então isso vai atraindo o crescimento da cidade de São Paulo. Então, com a queda do café lá em 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder por meio do golpe, né, de 1930, então ele muda a chavinha da economia brasileira, né? Ele começa a trabalhar a questão das indústrias de base. Então era necessário industrializar o Brasil para competir com os países desenvolvidos, né? Então a industrialização era algo que era extremamente necessário. Então, dentro desse contexto, a urbanização de São Paulo vem se intensificando a partir da década de 30, 40, 50, né? E vai tendo outros fatores que vão sendo também impactantes para o êxodo rural. Um desses fatores é o que nós chamamos de modernização do campo. Né? Então, hoje, né, vamos dar um exemplo aqui do Oeste Paulista hoje. Né? Oeste Paulista, Centro Paulista, né? Então, quando você pega ali a estrada, né, quando você pega principalmente a Washington Luiz, né? Então, como normalmente eu sempre, né, a gente sempre vai para o interior, então quando nós pegamos a Washington Luiz, é normal ver o quê? Aquele mar de cana. Né? Então, aquele mar de cana empregava muitas pessoas até mais ou menos ali, década de 90, né? Assim, por quê? Porque todo o processo de manuseio dessa cana era feito manualmente. Só que a partir da década de 90 começa a surgir maquinários que vão substituir a mão de obra desse trabalhador. Né? Então, esse trabalhador que não tem mais função no campo, ele vem para a cidade. Né? Então, isso vai fazer com que, né, é necessário pensar como nós vamos abrigar essas pessoas. Né? Então, essas pessoas, muitas vezes, elas vão ir para um lugar que não é o mais adequado para ter a sua moradia. Né? Aquilo que nós chamamos de favelização, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Então, quais são as consequências dessa urbanização acelerada? Então, primeiro, a favelização. Então, a falta de planejamento e políticas públicas faz com que muitas pessoas se dirijam às cidades, não encontrando locais para se abrigar, para morar, eles ocupam áreas, né, que não são as mais adequadas para que ali sejam construídas suas moradias, principalmente áreas de risco, né? Então, a favelização é uma consequência do inchaço urbano e a ocupação desorganizada da cidade. Então, esse fenômeno aí que nós temos desde lá do finalzinho do século XIX, principalmente depois da Lei Áurea, né? Então, a Lei Áurea, ela é tratada como um marco, né, positivo, muito positivo, porque a partir daquele momento a escravidão ela deixa de ser praticada no Brasil. Só que lá em 1850 foi estipulado uma lei, né, que tratava das questões fundiárias no Brasil. Né? Então, a lei de compra e venda de terras, lá em 1850. Então, mais ou menos, né, eu sou de humanas, então matemática não é meu forte, então mais ou menos 33 anos antes da Lei Áurea. Né? Então, isso dificultava, principalmente, que as populações mais pobres tivessem acesso a adquirir, né, terras. Isso explica muitas questões, né, principalmente fundiárias no Brasil, porque existem os grandes latifúndios, né, e porque poucos, né, conseguem ter a terra. Isso também tem a ver com a cidade. Né? Então, nesse caso, essas pessoas que saem das fazendas, que vêm como imigrantes, aonde que eles vão, né, se colocar para sua moradia? Cada vez mais nas franjas da cidade, nas periferias. Né? Então, eles vão sendo expulsos dessas cidades, né, desses centros urbanos.
E isso vai gerar o que nós chamamos de favelização. Né? Então, isso vai criar vários problemas que a gente vai discutindo com o passar do tempo, e isso vai impactar em toda a sociedade, né? Principalmente sobre essa questão de como é que essas pessoas são vistas, né? Então, mas ali, então, mas o porquê que aquelas pessoas foram morar ali, né? Então, será que o Estado ele realmente tem o interesse de garantir moradia digna para todos, né? Então, aqui fica um contexto. E isso vai causando outras questões, que nem produção de lixo, excesso de lixo. Então, assim, é algo claro isso, que quanto mais pessoas vivendo condensadas em uma região, a produção de lixo é algo que impacta, né, naquela realidade. Então, há também a produção de outros tipos de dejetos, né? Então, o número de habitantes, né? A questão do consumo, né? Então, nós vivemos uma sociedade capitalista consumista, então, em vários momentos, nós consumimos coisas que realmente não necessitamos, falta de educação para realmente trabalhar a questão do cuidado com esses dejetos, né? Com a questão do nosso, né, dos nossos resíduos, né? Dejetos não, resíduos, né? Dentro dessa realidade. Então, nós separamos o lixo, nós trabalhamos com reciclagem, né? Então, isso faz com que seja um problema. E principalmente, né, que é que a gente vê muito, a questão de colocar lixo onde não se deveria, né? Que a gente vai falar um pouquinho de inundação. Então, isso também tem a ver com lixo, né? Então, o lixo jogado nos rios, ele causa impactos, né, de uma certa forma na sociedade. Né? Então, quando nós chegamos na época chuvosa, esse lixo que foi depositado em um lugar não adequado, ele vai voltar tudo para nós. Né? Então, isso é um problema. A poluição. Então, como eu estava falando lá do Rio Tietê, quando nós ocupamos as margens dos rios, o nosso esgoto não tratado vai ser desembocado nesses rios. Então, é uma forma também que, assim, de uma certa forma ou de outra, a sociedade, principalmente ali quando a cidade estava crescendo de uma forma desordenada, né? Então, nesse caso, esses dejetos eram colocados no rio, por quê? Porque não tinha recursos, né, ou não tinha interesses públicos, né, para realmente dar um destino mais correto a esse esgoto, né? Então isso causa esses impactos. A poluição, né? Então poluição de todos os tipos, né? Então poluição vinda de carros, né, de indústrias, entre outras questões, né? Principalmente as emissões dos gases nocivos à atmosfera, né? O famoso CO2, o enxofre, né? O CFC, que também era um problema, né? Ainda é um problema, mas as indústrias foram modificando a poluição da água, né? E isso vai gerando principalmente problemas, né, na saúde dessas pessoas, né? Então hoje nós respiramos uma quantidade absurda de partículas, né, que vão acabar prejudicando o nosso bem-estar, diminuindo a qualidade de vida, diminuindo a expectativa de vida, né? Levando em consideração o que nós discutimos, né? O que nós podemos fazer uma comparação. Porque em Santa Catarina nós temos a maior expectativa de vida do Brasil, né? E o porquê outras cidades, outros estados, essa expectativa de vida é menor. Né? Então tem tudo isso aí. Bem, a violência, né? Então, o processo de marginalização da população por meio da favelização ou da ocupação desordenada contribuem para o aumento da violência. Então, o inchaço dessas cidades, o crescimento desordenado e principalmente a falta de políticas públicas voltadas à moradia, à educação, ao emprego, à renda. Então, isso gera violência. E além do nosso, né, do nosso comportamento consumista. Levando em consideração tudo isso, né, nós temos o aumento da violência naquela situação. Então, e as inundações? Então, aqui em São Paulo, né, é normal chegar em dezembro, né, esses meses mais chuvosos, que ocorra, né, vai ocorrer, né, no caso, assim, as chuvas e a falta de preparo da cidade faz com que ocorra inundações em vários lugares da cidade, principalmente por conta da hipermeabilização do solo. Então, cidade taca asfalto, taca cimento, né? Então vamos impermeabilizar,
né, para que haja, né, a questão dos carros, né? Então, avenidas, as praças. Então, falta de você trabalhar com cuidado a questão do solo, né? Que esse solo ele precisa absorver a água, né? A canalização dos rios, né? Então, a gente roubou os espaços dos rios, né? Então, em alguns momentos, algumas obras equivocadas, elas causam inundação, né? O mau hábito das pessoas em jogar lixo em lugares onde não devia. Então, tudo isso provoca inundações, né? Então, sempre quando eu vou falar de inundação, nós temos que pensar o seguinte: por que que ocorrem essas inundações? Porque nós ocupamos as várzeas dos rios, né? Então, as várzeas, elas serviam para o vazamento dessas águas em período de chuva, né? Tanto é que alguns rios, né, quando passava o período das chuvas, os seus cursos, eles se modificavam, porque não é apenas ali né, o corpo do rio que ele é aonde a água ela tem que ficar, mas também as suas várzeas. Então, quando nós ocupamos as várzeas de uma forma desordenada, nós estamos matando o rio, né? E isso é uma questão também que nós devemos levar em consideração, né? Então, trabalhar políticas públicas para melhorar isso, né? Então, essa parte aqui da videoaula, ela foi tirada do site do Brasil Escola, né? Então, para a gente poder discutir aqui, tem os subsídios para nós discutirmos, né? Para não falar, você está inventando as coisas. Não, né? Trabalhando com pesquisas sérias, né? Dentro dessa realidade. Bem, aí nós vamos falar de má distribuição de renda, que também é um desafio. Bem, então nós temos aí o índice Gini. Esse índice ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. Então, é um instrumento que mede a concentração de renda em um determinado grupo. Então, saber quem é que ganha mais e quem é que ganha menos. Então, nesse caso, isso também trabalha a questão da desigualdade na distribuição de renda. Então, o Gini, ele vai criar uma tabela de 0 a 1. Né? Tem alguns outros matemáticos que trabalham de 0 a 100. Mas, assim, o índice que nós vamos trabalhar é o índice Gini, que ele vai dizer o seguinte: quanto mais perto do zero, maior a igualdade entre esses cidadãos. Então, se o índice do Brasil fosse 0, significaria que haveria uma equidade, um equilíbrio na distribuição de renda. Né? Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, quanto mais próximo do 1, a questão da desigualdade ela é mais acentuada. E como é que ele vai fazer isso? Né? Então, ele pega 20% da população que tem a menor renda e 20% da população que tem a maior renda e vai fazer uma comparação. Então, quanto mais discrepante, quanto mais distante esses dois grupos, maior a desigualdade. Então, nós, Brasil, esse índice ele foi trabalhado lá em 2004, né, que esse índice também ajuda para a formação, né, do produto interno, da questão do índice humano, do desenvolvimento humano do território, né, do Brasil, né, e o Brasil, ele tem um índice de 0,591, né, então ele está ali mais da metade do índice que mostra que a nossa desigualdade da distribuição de renda é muito acentuada. Então, o Brasil ele ocupa quase o final da lista, né, de 127 países. Então, apenas 7 nações apresentam uma maior concentração de renda. Então, nesse caso, no mundo, se você fizer uma comparação com todos os países que fazem parte desse processo, apenas 7, né, nações têm uma distribuição de renda mais desigual do que o Brasil. Né? Então, apenas 7 de 127. Né? Então, nós temos que pensar um pouquinho o que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Então, aqui nós temos um mapa realizado a partir desse índice. Né? Então, esse mapa ele mostra, né, a questão entre 1992 até 2018, né, fazendo uma comparação entre os países mais desiguais e os menos desiguais. No caso aí, nós temos do amarelinho até o vermelho. Então, o amarelinho significa, né, aqueles países que têm a desigualdade de renda, da distribuição de renda, quase ali chegando no zero, e quanto mais puxado para o vermelho, para o marrom, né, os países mais desiguais. E o Brasil, né, como dá para perceber aí no mapa, é um país extremamente desigual.
fora aqueles territórios que estão em cinza. Os territórios que estão em cinza são os países que não forneceram dados para esse censo, né, para essa pesquisa. Então, ali nós não temos uma noção muito clara, né, do que esses países, eles são dentro das políticas públicas para a distribuição de renda. Né? Então, nós temos vários países, principalmente na África, no Oriente Médio, né, o Oriente Médio que tanto hoje se fala em crescimento, né, então é um lugar que quase não tem dados, né, sobre esse desenvolvimento social de uma forma geral. Bem, então, o que é isso? Né? Então, se a gente trabalhou aí a questão dessa pesquisa do Gini, então a gente vai trabalhar a questão do que significa a distribuição de renda para cada período ou para cada forma de se ver o mundo. Então, ao longo da história, a concentração de renda decorreu dos mais diversos motivos ou foi teorizada de diferentes economistas. Então, os subsídios, né, os subdivididos entre liberais clássicos, com a explicação pautada na naturalização de tal fenômeno, compreendido enquanto uma consequência natural das atividades econômicas advindas do mercado, com o efeito dos esforços individuais. Então, os liberais clássicos, eles dizem o seguinte, depende muito da sua determinação. Então, o que a gente fala de meritocracia. Então, quanto mais você se esforça, maior a sua renda. Né? Então, ele leva em consideração que o Estado, ele não deve intervir em nada. Né? Então, o Estado não deve realizar políticas públicas para distribuição de renda. Né? Então, esse é o enfoque, né, daqueles que são considerados liberais clássicos. Né? Então, depende do esforço individual. Os marginalistas, que compreendem a atividade econômica como essencial e individual, dessa forma, quanto os indivíduos se relacionam na divisão social do trabalho, eles priorizam apenas os próprios desejos e necessidades. E isso pode culminar na acumulação, ou que dá, né, ou que, de certa forma, até conflui com os liberais. E os marginalistas enfocam em uma análise da utilidade dos produtos como fundamento para a criação do valor e não no trabalho, como pensam os clássicos, né, como David Ricardo. Então, o que esses marginalistas colocam? Que tudo vai apenas do indivíduo, né, e principalmente colocando a questão da distribuição, né, pela produção e pelo acúmulo de bens, né, pela questão voltada, né, pela divisão, né, do trabalho. Então, no caso, para que haja desenvolvimento, é necessário que tenha essa naturalização. Né? Então, para eles, o desenvolvimento do capitalismo é baseado nesse sentido. Então, para que tenha desenvolvimento, é preciso ter pessoas que ganham pouco e é preciso pessoas que ganham muito. Né? Então, a desigualdade para esse grupo, ela é naturalizada, né, dentro desse contexto. Bem, então, aqui nós temos os marxistas, né? Então, os marxistas que alicerçam fortemente em análises históricas para demonstrar a acumulação não é natural e decorre de um modo de produção específico, caracterizado pela apropriação e o excedente gerado pelo trabalho, e também pela máxima imperatividade de acúmulo de capital. Ambos os aspectos dependem da propriedade privada e de seus usos, que implica independência e subordinação. Então, nesse caso aí, segundo os marxistas, né, então, dentro desse contexto todo, né, a apropriação, então, a má distribuição de renda é exatamente, né, a expropriação da mais-valia. Né? Então, nesse caso, para que haja a exploração, então, nesse caso, a questão do excedente, então, o excedente do trabalho. Né? Então, o valor que é produzido daquele trabalho, ele é mal distribuído. Então, aqueles que detêm os meios de produção, eles têm o direito, né, no caso, é uma crítica do marxismo, né? Então, nesse caso, critica essa forma de organização. Então, aqueles que têm os meios de produção, eles são beneficiados em comparação àqueles que só têm sua força de trabalho para vender. Né? Então, no caso, criando um abismo econômico e social nessa sociedade. Né? Então, dentro desse contexto, o marxismo ele trabalha essa ruptura dessa cadeia. Então, o trabalhador, né, ele deveria estar, né, recebendo justamente pelo seu trabalho. Né? Então, isso diminuindo a mais-valia. Só que a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? Levando em consideração que
aqueles que acumulam, né, a renda, eles têm um papel decisivo na política, né? Então, é só nós olharmos para vários outros exemplos, né? Então, na questão, por que a reforma agrária no Brasil nunca foi para frente, né? Nós temos uma bancada ruralista, né? Então, por quê? Então, aí que está o X da questão. Bem, então, para a gente terminar essa parte aqui da renda, então, apesar dos diferentes enfoques, o princípio ético e político envolvido nas interpretações em consenso que a acumulação de capital e a obtenção de lucros são fatores econômicos essenciais no processo de desenvolvimento e a intensificação do capitalismo. Mas para que alguém acumule, é preciso que alguém ganhe menos. Na outra ponta, ou seja, é necessário que a riqueza produzida coletivamente seja repartida de maneira desigual entre os indivíduos. A desigualdade é fundamental da acumulação. Porém, né, aí que tá as perguntas que a gente pode discutir. Então, porém, quem serão os que receberão menos? Qual grupo social desfrutará das riquezas proporcionadas pela acumulação de renda e qual sofrerá com as mazelas da repartição desigual? Né? Então, desde lá da formação dos estados, né, dos estados, né, liberais, né? Então, desde lá do iluminismo, a questão do mundo igual, onde todos são iguais, né? Então, dentro desse contexto, né? Então, quem ganha mais? Então, quais são os grupos que são mais beneficiados? E aqueles grupos que são totalmente, né, assim, expropriados das suas condições. Né? Então, essa parte aqui, né, foi tirada da, né, InfoEnem, né, .com.br, que vai simplificar, né, que vai começar a trabalhar essa questão do enfoque da distribuição de renda. Né? Esse aqui é o ponto. Bem, então aqui nós temos uma chart, né, que mostra, né, mais ou menos como que isso trabalha, né? Então, um senhorzinho ali, um burguês, né, com o carrinho cheio de dinheiro e a galerinha ali brigando por uma moedinha, né? Então, é mais ou menos uma crítica, né, uma sátira, né, do que é a nossa sociedade atual. Né? Então, todo mundo correndo, né, pelo seu quinhão, né, e ao mesmo tempo a desigualdade fica cada vez mais acentuada. Né? Então, algumas coisas que nós podemos, né, conversar com mais afinco, né? E o debate é sempre importante, né? Então, não varrer o problema para debaixo do tapete, mas sim dar enfoque a buscar, no mínimo assim, solucionar é algo que nós temos que, assim, em curto prazo é utópico, mas às vezes é necessário que haja o debate de uma forma clara e pensar o seguinte: quem critica isso, qual é a intenção? Né? Então, quando a gente fala em distribuição de renda, então, aqueles que defendem o modelo atual, o que está por trás dessas pessoas? Né? Dessas organizações? Né? Então, aí que está o foco. Bem, então, o que nós aprendemos hoje, né? Então, nós falamos muito aqui, né? Foi, acho que é o vídeo mais longo que eu gravei aqui nessa sequência. Então, é os desafios, né, que nós temos hoje e um futuro breve, né? Que são esses três enfoques. Então, se você tiver mais algum enfoque, mais um desafio que você acredita que seja extremamente necessário, então deixa aqui, né, nos comentários, né, que eu vou desenvolvendo aí, vou colar, talvez eu consiga fazer um vídeo coletivo com outro professor para a gente focar nesses desafios. Bem, então a tarefa, né, a tarefa São Paulo, então para os meus alunos da escola pública que estão acompanhando aqui o vídeo, o canal, a tarefa São Paulo, então localizada nesse número aí, que é 97273, então dentro da plataforma, né, do tarefa.smpeducação.sp.gov.br, então dentro do tarefa já tem os exercícios focados nesse tema. Então, né, é importante fazer essas tarefas, né, levando em consideração que esse vídeo também tem muito a ver com a preparação para o Enem, né, então o ensino médio, né, a questão de que o Enem hoje, né, ele está concentrado nessas habilidades. Bem, então aqui nós temos as referências, né, do que foi o nosso vídeo de hoje. Então, finalizando aqui o vídeo, agradeço a você que teve a paciência, né, e a curiosidade de ficar me ouvindo até aqui, né, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, se você gostou do conteúdo, se você achou o conteúdo legal,
né, quer continuar acompanhando o meu trabalho, né, deixa aqui, né, se inscreva no canal, se você achou legal, mais ainda, quer acompanhar todo dia, né, dá assim, acione o sininho, as notificações, né, assim, se você tem amigos, né, que também está nesse processo do estudo para o Enem, né, ou colegas de sala que precisam estudar um pouquinho mais sobre isso, né, compartilhe o link do meu canal, né, agradeço vocês pela colaboração aí, né, e, né, focar cada vez mais na ampliação dos nossos conhecimentos.